Frio que prejudica plantações vai aumentar os preços dos alimentos no país? Uma matéria de 9 de 8 de 2021 e foi enviado pelo nosso querido irmão Vinícius Passos Oliveiras Passos. Mais uma vez, um agradecimento especial a esse irmão de fé e batalha. Seguinte, meus nobres e queridos irmãos, eu quero que você preste muita atenção nessa matéria, porque a pergunta que você deve fazer aqui é: se não fosse o frio, os preços dos alimentos baixariam? Vamos ler a matéria para ver se a gente encontra a resposta e depois a gente volta para comentar o assunto. Vamos lá. O frio que chegou em julho no país continua causando prejuízo nas plantações de produtos comuns no dia a dia, como milho, café e cana-de-açúcar. Em algumas culturas agrícolas do sul, sudeste e centro-oeste, a queda nas temperaturas chegou a atingir 20% da área plantada. Com a queda na produção, o que preocupa os brasileiros é o aumento dos preços dos alimentos. Para entender como ocorre essa dinâmica, é preciso saber um pouco mais sobre o impacto da temperatura na agricultura. Temperatura, quantidade de água e tempo de sol são alguns fatores que fazem as plantações se desenvolver. Qualquer mudança brusca em uma dessas condições, como fazer frio, afeta diretamente o desenvolvimento das plantas, o que pode levar a uma queda na qualidade do produto e perdas na plantação. Cerca de 20% da área plantada, como café em São Paulo, foi afetada pelo frio que chegou ao país em julho, segundo dados da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, FAESP. A expectativa é de que o rendimento e a qualidade dos grãos da próxima colheita serão menores. Não é possível garantir que os preços dos alimentos vai subir, mas tudo indica que sim, considerando que a oferta de itens como milho, café e cana-de-açúcar vai cair, mas a demanda vai continuar a mesma. Possivelmente esses produtos ficarão mais caros. Além disso, existe uma delicada cadeia que afeta o preço de outros itens. No caso do milho, que é usado para alimentar bovinos, suínos e aves, o aumento também deve elevar o valor final da carne. Já a cana-de-açúcar, matéria-prima do etanol, pode aumentar o preço do combustível e do frete. Além de milho, cana-de-açúcar e café, também devem subir o preço o etanol, a carne, a soja e o trigo. Que encerra a matéria. Meus queridos irmãos, quando eu converso com o pessoal do campo aqui na minha cidade, quando eu estou fazendo o meu corre-corre do dia a dia, o que as pessoas têm dito é que realmente está difícil. As lavouras, assim como o sol quando é muito forte, quando também acontece do frio ser muito forte, ela não consegue vingar. Inclusive, essas chuvas que têm acontecido, pelo menos na região aqui nordeste, tem chovido, mas é aquela chuva garoa. É uma chuva fria com vento, bastante fria e pouca água. É mais frio, é mais vento, e a maioria dos moradores aqui podem confirmar isso, do que água mesmo. A água tem caído pouco. Inclusive já falam até que se não houver chuvas, vai ter racionamento. É o que algumas pessoas têm dito por aqui. Já outras regiões do país têm chovido bastante. Já aqui não é o caso. Aqui, como eu estou dizendo para vocês, é mais vento, é mais frio. Mais aquela garoa mesmo, aquele sereno. Por conta disso, meio de ano, mês 6, é mês que se você vier aqui para o Nordeste, você vai ver muita pamonha, muita canjica, muito milho assado, muito milho cozido, e esse ano não teve. O pouco que tinha não era aquelas espigas graúdas e ainda por cima cara demais. Agora, o que mais me irrita em tudo isso, meus irmãos, é que quando o setor tem fartura, que a gente pega um ano que é muita coisa, eles não baixam o preço. No máximo o consumidor ganha o quê? O que é que a gente ganha no máximo? Que os preços continuem como estão. Diga-se de passagem, não tem nada que esteja, meu Deus, está se perdendo todas as lavouras. Não está. Eles falam que no café, preste atenção nessa matéria, que no café é que se perdeu 20%. No café, nas outras não. Mas já querem aumentar os preços de tudo, meus irmãos. Se você é do tipo que segue o conselho do Dr. Ernesto, ficando sempre de olho nos números, você vai perceber que todo ano, pelo menos desde que eu comecei a perceber isso aí, de uns 6, 7 anos pra cá, todo final de ano, quando começa a chegar os meses finais do ano, aumenta o preço. E o que é que acontece também nessa mesma época, se você parar para pensar? Acontece que a demanda lá fora aumenta. Então, com esse mundo globalizado, eu entendo, meus irmãos, que acontece a mesma coisa lá na África, no continente africano. Você vê um continente daquele muito rico, e eu falo de riquezas naturais, lá tem muita coisa, e os caras vivem na miséria. Por quê? Porque eles não são donos de nada. Eles trabalham nas suas próprias terras, e essas terras têm donos estrangeiros, que em nome do lucro, preferem sempre vender para fora e exportar do que vender no próprio mercado em terra ainda mais a baixo custo.
Então eu tenho notado que no Brasil a gente está seguindo pela mesma linha. Aumenta-se a demanda lá fora, preferem vender lá para fora e aumentam o preço da mercadoria para poder atender às necessidades do próprio mercado. Então eu gosto muito daquela frase do Dr. Enésio que ele diz assim: eu quero ser intervencionista a favor do Estado. É por conta dessas coisas, meus irmãos. Porque se nosso dinheiro é atrelado ao dólar, que não deveria ser, a gente acaba ficando na mão dos caras. Por quê? Porque o dólar é alto, o dinheiro deles vale mais, eles pagam menos e levam mais. E quem está aqui dentro para conseguir a mesma coisa que conseguia antes pelo um preço melhor, agora tem que pagar o dobro e o triplo. E o que mais me irrita em tudo isso é que se o país realmente está enfrentando problemas, tá certo? Vamos dizer, maior frente fria que já se viu. Ok. Então vamos cortar recursos de todo mundo. Vamos todo mundo se apertar. Começando pelos políticos. Mas as regalias que eles têm, eles não aceitam mexer em nada. Muito pelo contrário. Você viu a pouca vergonha que foi esse fundão aí. Cada vez mais os caras metem a mão no dinheiro público, criam benefícios para eles mesmos, não compartilham nada dos prejuízos que supostamente a nação tem. Então isso é que o mais me irrita, meus irmãos. Agora mesmo o Bolsonaro, que sempre falou contra esses programas que o PT tinha, eu lembro até da frase que o Bolsonaro falava. Ele dizia assim, que a gente não tem que dar o peixe, a gente tem que dar a vara, ensinar o cara a pescar. Não era isso que o Bolsonaro falava antes, no tempo que ele ainda não tinha se vendido? Pois é, ó, agora Bolsonaro apresenta novo Bolsa Família e PEC dos precatórios à Câmara. Bolsa Família não precisa explicar pra você, ele vai criar um outro, né, com o nome dele, para as pessoas dizerem: não, isso aí quem dá é Bolsonaro. Isso aí você imagina que é porque estamos chegando já próximo do ano da eleição, que é para o ano já. E aí, olha o que é esses precatórios, tá certo? É o parcelamento da dívida decorrente de ações contra a União vencidas na Justiça. Ou seja, o país deve, aí não paga, não tem o dinheiro para pagar, fica pagando cada vez mais e mais juros. E aí eles estão criando uma lei para autorizar o país a parcelar essa dívida atrasada. Aqui até eles falam: o objetivo é abrir espaço no orçamento para financiamento do novo programa social. Então o governo não tem condições, nesse momento, de aumentar o Bolsa Família, mas ele precisa aumentar, que é para se eleger, usando a mesma tática do PT. Então quando você escuta pessoas despertas, você que caiu de paraquedas nesse canal, quando você escuta pessoas despertas aqui dizer que esquerda e direita servem ao mesmo sistema, é por conta disso. Não estamos dizendo que os dois são iguais. Nós sabemos que eles têm as diferenças internas, preste atenção nessa palavra, diferenças internas grandes. Porém, no que é global, no que é universal, eles trabalham da mesma forma, servindo ao mesmo sistema. Até o modo operante você está vendo que é igual. Acordos com o Centrão, criando a fidelização do voto do pobre, estão fazendo a mesma coisa. Então só por aí, meus irmãos, você vê que continuar com esses mesmos caras é colocar a corda no pescoço. A gente vai ficar cada vez pior. O gigante já está de joelho, e para ele tombar e cair de vez falta pouco. Falta muito pouco. Eu inclusive quero dizer para você que é mais jovem, que ainda tem o seu pai, sua mãe, que traz o alimento para dentro de casa. Se você é fã do Goku, do Superman e tantos heróis que tem por aí, saiba que o verdadeiro herói são os seus pais, meus irmãos. Porque cada cidadão brasileiro que ganha até 2 salários mínimos e está conseguindo honrar suas dívidas, está conseguindo alimentar sua família, eu tiro o meu chapéu para essas pessoas. São verdadeiros heróis, heróis de verdade. Porque as coisas nunca estiveram tão caras dessa forma, meu irmão. Gasolina R$6. Que é isso? Agora, você ouviu na matéria, vai aumentar etanol, vai aumentar carne, vai aumentar os alimentos da cesta básica. E o salário, o emprego, tudo difícil. E o povo continua nessa de idolatria a político. Em vez de imediatamente as pessoas estarem cobrando esses caras que estão aí, não interessa se é esquerda, se é direita. Enfim, meus irmãos, eu gostaria de saber a sua opinião. Como você acha que vai ser o nosso futuro, da forma que a gente está caminhando, essa estrada que a gente vem seguindo, que leva diretamente ao abismo? O que é que você acha que vai acontecer com o país, do jeito que as coisas estão? O aumento de moradores de rua é um absurdo. Pessoas desempregadas, um absurdo. E ao mesmo tempo que você vê todo o prejuízo ser repassado ao consumidor, você não vê o lucro também nos tempos bons ser repassado, e você não vê de forma alguma os políticos abrirem mão de nenhuma regalia. Enfim, meus irmãos, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Gostaria muito de saber a sua opinião, principalmente de você que entendeu a nossa mensagem. Também quero dizer que tem um vídeo sobre os animes lá no nosso canal 1, o Yu Yu Hakusho, um anime antigo, né, dos anos 90 aí, que fez parte da infância de muita gente, ajudou a influenciar muitos adolescentes da época, que inclusive é a geração atual, já tinha muita coisa subliminar naquele tempo.
É daqueles tipos de vídeo que não dá pra gente postar nesse canal, né? Porque ele já tá com um alerta. A gente postou lá no canal 1 e ele só vai durar até alguma empresa que é dona dos direitos autorais ver e dar strike. Então, você que quer ver isso, assista agora enquanto está no ar. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo, vou deixar também aí no finalzinho no card, vai aparecer. Assista lá, porque vale a pena. Depois que ele for derrubado, não venha me pedir, não venha me falar, como os outros que aconteceu aqui já, Yu-Gi-Oh!, Dragon Ball Z e outros. Não adianta vir falar, porque eu não vou repostar, tá certo? Depois que eles derrubam, se você reposta, eles entendem isso como uma afronta e acabam deletando as contas todas que a pessoa tem. Já aconteceu com outros youtubers que vocês conhecem, que a gente inclusive gosta, admira, mas é isso. Infelizmente, essa é a casa deles, tem que seguir as regras. Você tem que fazer as coisas, como o próprio Dr. Enéas dizia, né? Seguindo sempre as regras. Do contrário, eles têm legitimidade para te expulsar do jogo, que é o que eles querem. Então, assiste enquanto é tempo, vale muito a pena. Vai ajudar você a entender porque é que hoje as pessoas estão tão alienadas, porque as pessoas aceitam coisas tão absurdas, porque elas já foram apresentadas a coisas malignas, já viram o mal como um bem, desde o começo, desde a infância, e nem sequer perceberam. E nesse vídeo eu mostro tudo. Então, eu vou ficando por aqui. Quero saber muito a sua opinião, para onde você acha que o Brasil vai desse jeito, com essa idolatria toda das pessoas e esse tipo de coisa, né? Alimento aumentando, alimento é o básico para sobreviver, né? Um país tão rico, uma terra tão fértil, que produz tanto, fica passando aí todo o prejuízo para as pessoas. E como é que o pobre vai se alimentar? Como é que a pessoa comum vai conseguir sustentar a sua casa? Então, por conta disso, sabendo dessa realidade, gostaria muito de saber a sua opinião. Faço questão de ler o teu comentário e a gente se encontra lá no canal 1. Um abraço e tamo junto!